Você já passou por um momento em que parecia que o problema era grande demais para você resolver? Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, uma preocupação que não sai da sua cabeça ou uma luta que ninguém consegue enxergar. Mas e se, no meio de tudo isso, Jesus estivesse dizendo: "Eu estou aqui"? Fique comigo até o final deste devocional, porque em Mateus 8 vamos aprender sobre o poder de Jesus, a importância da fé e sobre como podemos confiar nele mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora do nosso controle. O tema do nosso devocional é: quando Jesus entra na nossa tempestade. Mateus 8 nos mostra que Jesus tem autoridade sobre as doenças, sobre as forças da natureza e até sobre situações que parecem impossíveis para nós. Mas o capítulo também nos ensina algo muito importante. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus continua tendo autoridade sobre ela. Em Mateus 8, Jesus realiza vários milagres. Ele cura um leproso, mostrando compaixão por alguém que era rejeitado pela sociedade. Depois, cura o servo de um centurião. Esse homem demonstra uma fé impressionante, reconhecendo que Jesus não precisava nem mesmo entrar em sua casa para realizar a cura. Jesus também cura a sogra de Pedro e muitas outras pessoas que estavam sofrendo. Mais tarde, enquanto Jesus e os discípulos atravessavam o mar, uma grande tempestade surgiu. Os discípulos ficaram assustados, mas Jesus repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou tranquilo. E o capítulo termina mostrando Jesus libertando 2 homens que estavam sofrendo. Mateus 8 revela, através de cada acontecimento, que Jesus tem autoridade e poder sobre aquilo que nós não conseguimos controlar. O versículo-chave deste capítulo está em Mateus 8:26. Por que temeis, homens de pouca fé? Esse versículo é chave, porque ele está no centro de uma situação que muitos de nós enfrentamos: o medo diante das circunstâncias. Os discípulos estavam dentro do barco diante de uma tempestade e pensaram que estavam perdidos, mas Jesus estava com eles. O problema não era apenas a tempestade do lado de fora. Jesus também queria trabalhar a fé deles por dentro. Isso nos ensina que podemos estar passando por uma grande tempestade e, mesmo assim, não estarmos sozinhos. Às vezes queremos que Deus acalme imediatamente aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas, em alguns momentos, antes de mudar a situação, Deus quer fortalecer a nossa confiança nele. Talvez você esteja vivendo uma tempestade neste exato momento. Pode ser uma preocupação com o futuro, um problema dentro de casa, uma dificuldade financeira, uma situação que você não sabe como resolver ou simplesmente um período em que o coração está cansado. Mateus 8 nos lembra de algo poderoso. A presença da tempestade não significa a ausência de Jesus. Os discípulos estavam no barco justamente com Jesus e ainda assim enfrentaram uma tempestade. Isso significa que seguir Jesus não significa que nunca teremos dificuldades. Significa que, quando elas chegarem, não precisaremos enfrentá-las sozinhos. A grande lição de Mateus 8 é: aprenda a confiar em Jesus, mesmo quando você ainda não consegue enxergar a solução. A fé não significa fingir que a tempestade não existe. Fé é olhar para a tempestade e lembrar que Jesus continua no controle. O mesmo Jesus que curou, libertou e acalmou o mar continua sendo digno da nossa confiança. Hoje, faça uma coisa simples. Pegue aquilo que mais tem preocupado o seu coração e entregue a Deus em oração. Em vez de passar o dia pensando: como eu vou resolver isso? Comece a perguntar: Senhor, como eu posso confiar em Ti enquanto atravesso isso? Ore, continue fazendo a sua parte e não permita que o medo tome o lugar da sua fé. Quando a preocupação voltar, lembre-se de Mateus 8. Jesus está no barco. Para complementar a leitura de Mateus 8, leia o Salmo 46. Ele nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Um versículo que reforça ainda mais essa mensagem é
Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo combina perfeitamente com Mateus 8, porque, assim como Jesus estava presente com os discípulos durante a tempestade, o Salmo nos lembra que Deus também está presente quando enfrentamos momentos de angústia. Não significa que nunca teremos tempestades, mas significa que temos um Deus em quem podemos encontrar segurança enquanto atravessamos cada uma delas. Depois deste devocional, se puder, leia o Salmo 46 com calma e permita que essa palavra fale ao seu coração. E agora eu quero saber de você. Qual é a tempestade que você precisa entregar nas mãos de Jesus hoje? Escreva nos comentários. Não precisa entrar em detalhes se não quiser. Você pode simplesmente escrever: Jesus, eu entrego minha tempestade a ti. E se essa mensagem falou com você, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E se ainda não é inscrito no Diário com Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, juntos, podemos levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Talvez hoje você ainda não tenha a resposta que está procurando. Talvez a tempestade ainda não tenha passado. Mas respire fundo e lembre-se: você não precisa ter todas as respostas para confiar em Deus. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando. Porque aquele que estava com os discípulos no barco também pode sustentar você durante a sua caminhada. Que Deus acalme o seu coração, fortaleça a sua fé e faça você lembrar todos os dias que você nunca está sozinho. Até o próximo devocional. Deus abençoe você.